Olá, queridos estudantes dominantes online. Professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre as 13 colônias que vão futuramente se tornar, que irão futuramente se tornar os Estados Unidos. Bem, temos aqui uma pintura representando a chegada dos peregrinos, dos colonos puritanos no navio Mayflower, vão colonizar a região de Plymouth, nos Estados Unidos, no futuro Estados Unidos. E é importante, não foram os primeiros colonos a chegar no território que viria a se tornar os Estados Unidos. Mas, geralmente, na fundação dos Estados Unidos, no mito fundador, são muito retratados esses peregrinos que vieram, de certa forma, expulsos da Inglaterra, escapando das perseguições religiosas da Inglaterra, vão se exilar na Holanda e depois resolvem fazer essa missão para o Novo Mundo, para a América. E aqui é interessante que a gente percebe que vem com mulheres, vem com crianças, é um pouco diferente de quem vai colonizar inicialmente a América Espanhola e o Brasil. Na verdade, a ideia de colonizar a América Espanhola e o Brasil era enriquecer rapidamente e voltar para a Europa. Mas aqui não, eles não poderiam voltar, esses puritanos, esses peregrinos, porque senão eles seriam presos ou executados por causa de brigas religiosas. Então eles vão vir para a América para estabelecer, se fixar, realmente começar uma nova vida. Bem, então iniciada pelos ingleses no século XVII, a colonização das 13 colônias, desde a sua origem, vai manter um caráter independente e autônomo. A gente vai ver isso, que vai culminar com o federalismo, a fragmentação, o poder, a autonomia dos estados, melhor dizendo, a independência dos Estados Unidos. A gente tem uma aula só sobre a independência dos Estados Unidos, na Revolução Americana. A colonização inglesa na América, como comentamos, tem como base os puritanos calvinistas ingleses, também chamados de pilgrims, ou peregrinos, que saíram da Inglaterra por causa das perseguições religiosas. Como esses puritanos não podiam retornar ao seu país natal, vão ter que construir uma nova vida na América com suas famílias. Isso é um ponto importante. A Inglaterra, pessoal, inicialmente, não vai fazer pressões para o controle econômico e político dessas colônias. Esse isolamento é chamado de negligência salutar, uma espécie de abandono saudável, que vai permitir o desenvolvimento de uma burguesia colonial. Isso é uma outra diferença em relação à colonização espanhola e portuguesa. Por exemplo, na América Espanhola e no Brasil, Espanha e Portugal vão impor o pacto colonial logo desde cedo, ou impor impostos, e vão tentar controlar quase todos, nem sempre com sucesso, quase todos os aspectos da colonização. Há uma pressão muito forte da metrópole na América Espanhola e na América Portuguesa, que não vai acontecer de forma sistemática, principalmente pelo menos nesse início de colonização, nas 13 colônias. Isso vai ter consequências importantes, como comentamos, que é o fortalecimento desses colonos, inclusive um fortalecimento comercial. Aqui temos o mapa das 13 colônias originais, que é dividida basicamente em colônias do norte. Isso é bem importante, a gente vai ver já já a diferença em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do sul, aqui, a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, vai até aqui, Maryland. E aí nós temos colônias do centro, que na verdade são bem próximas do norte, e as colônias do norte. Então, ao norte aqui de Maryland, não temos as colônias do centro, colônias do norte. Ok? Delaware, New Jersey, Pensilvânia e Nova York são geralmente chamadas de colônias do centro, mas elas têm características semelhantes às colônias do norte. Ok? Bem, quais são essas diferenças entre a colonização do sul e a colonização do norte das 13 colônias? Bem, no norte, pessoal, nós vamos ter, em relação à mão de obra livre e servidão por contrato, em oposição ao sul, que vai ser mão de obra escrava negra. Então vamos ter tráfico negreiro no sul, nos Estados Unidos, na parte sul. Não tem aqui os indígenas, eles vão ser brutalmente perseguidos, e a ideia é de você exterminar ou expulsar os indígenas das terras. Porque não vamos ter os jesuítas, por exemplo, ou projetos de catequese em relação ao nativo da América do Norte, como a gente teve aqui em relação aos nativos, por exemplo, da América Espanhola e do Brasil, a catequese, conversão do índio, jesuítas colocando os índios em aldeamento. Não vamos ter isso nos Estados Unidos, ok? Nas 13 colônias.
A servidão por contrato é uma servidão temporária. Era muito cara a passagem, você vindo da Europa para a América, e aí então alguém pagava essa sua vinda e você ficava trabalhando durante um tempo e depois conseguiria a liberdade. Então, bem diferente aqui o Norte e Sul em relação à mão de obra. Em relação às propriedades também, em geral o Norte tem pequenas, médias propriedades, uma ou outra grande propriedade, mas a base em torno de pequenas e algumas médias, e no Sul temos grandes propriedades, grandes latifúndios, fazendas. No Norte temos um cultivo diverso, uma policultura, muito foco no mercado interno para desenvolver economicamente o mercado interno e posteriormente, pessoal, depois, um foco também na indústria. Muito diferente do que acontece no Sul, que tem aí um olhar para monocultura, para exportação. Monocultura, quando você dá destaque a um produto na fazenda, geralmente era tabaco ou algodão aqui no Sul, e para exportar, para mandar para, nesse caso, para a Europa. A gente chama essas características do Norte de colonização, de povoamento, algumas vezes. Não tenho visto muito mais esses termos, eu não sou particularmente fã desses termos. De repente eles podem aparecer em alguma prova, algum texto, aí vocês já sabem o que é. A colonização de povoamento é essa que procura evitar uma exploração de mão de obra, procura um foco no mercado interno, enfim. E já o Sul nós chamamos de plantation, colonização e exploração. O termo plantation aqui vai ser usado também para a gente ver isso na aula de História do Brasil. Esse termo plantation vai ser usado para explicar grandes propriedades, mão de obra escrava, monocultura para exportação no Brasil. Apesar de no papel aqui o Sul parecer muito com o Brasil, no dia a dia, na questão mesmo quando a gente estuda, são diferentes, ok? Inclusive na relação, por exemplo, com a escravidão. Há um distanciamento enorme entre os ingleses aqui e a questão, né, dos escravos, enquanto que os portugueses nós temos uma miscigenação, né, intensa. Então temos aí relações sociais, econômicas diferentes, apesar de no papel nós temos aí praticamente ser bem semelhante. Então eu não gosto muito desses termos, porque ninguém povoa sem explorar, ninguém explora sem povoar, de certa forma, mas são termos que foram, durante décadas, muito usados. Então, pessoal, temos diferenças profundas, isso é importante, e isso explica muito nos Estados Unidos até hoje. A gente vai ter várias outras aulas sobre Estados Unidos, vamos ter uma aula sobre a independência dos Estados Unidos, uma aula sobre a expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX, e a gente vai entendendo como os Estados Unidos foi se formando a partir dessa divisão. Apesar de hoje ser gigantesco, ter territórios, né, na parte central da América do Norte, na parte oeste, mas ainda mantém muito dessa diferença aqui. A gente consegue explicar muito os Estados Unidos hoje a partir dessa diferença entre o Norte e o Sul. A gente vai ver isso nas aulas, ok? Bem, temos aqui, para a gente finalizar, um ponto interessante que retrata essa autonomia das colônias aí, né, nos estados das 13 colônias, que é o chamado comércio triangular. Uma das faces, existe também um comércio triangular que participa em Inglaterra, mas eu gosto desse aqui porque não tem a participação europeia. O que seria, pessoal, basicamente o comércio triangular? Como eu falei, representa essa autonomia alcançada pela burguesia colonial em relação à Inglaterra e tem importância para o desenvolvimento econômico. Nós vamos ter aqui basicamente as relações onde a Nova Inglaterra, que é o nordeste das 13 colônias, envia rum para a África em troca de escravos. Esses escravos vão ser enviados para as Antilhas, as ilhas ali na América Central, e aqui as ilhas da América Central vão mandar o melaço para a produção de rum, né, novamente para as 13 colônias. Então repare, as 13 colônias com rum vai mandar o rum para a África, em troca de escravos que vão para as Antilhas, e aí produzem então o melaço para gerar mais rum. Então é um dos exemplos aí da economia das 13 colônias, a partir dessa ideia aí de negligência salutar, que a Inglaterra não vai o tempo inteiro pressionar. E quando a Inglaterra, com dificuldades financeiras, por causa da Guerra dos 7 Anos com a França, resolve pressionar as 13 colônias, nós vamos ter um dos fatos mais importantes da Idade Moderna, que é a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que é um tema de uma outra aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos!